Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Todo mundo em casa, se cuidando? Eu sou o professor Gustavo e leciono Geografia. Hoje nós vamos estudar o material da terceira semana da complementação escolar da Prefeitura do Rio de Janeiro. O material de Geografia começa na página 13 e vai até a página 19. Vamos lá? Bom, logo de início a gente começa falando sobre as rochas magmáticas. Lembra que no outro material a gente falou sobre os três tipos de rochas? Magmáticas, sedimentares e metamórficas? Então aqui a gente começa se aprofundando um pouquinho. E vamos falar sobre três tipos de rochas aqui magmáticas. Então a gente tem três exemplos de rochas magmáticas. A pedra pómez, o basalto e o granito, certo? Bom, tem um retângulo vermelho que vai pedir para você desenhar as camadas da Terra e colocar o nome de cada uma delas. A minha dica é: desenha como se fosse um ovo cozido, com clara, casca e gema. Cada um equivaleria a uma das três camadas do planeta Terra. A gema equivaleria ao, começa com N. A clara equivaleria ao que começa com M. E a casca equivaleria ao que começa com C. Então, bom trabalho aí. E depois nós temos um responda, que pergunta o que são as rochas magmáticas. Vai lá no início da página que tem essa definição para vocês prontinha. Rocha magmática tem a ver com resfriamento e o endurecimento do... Está no iniciozinho da palavra magmática. Em seguida, citar uma utilidade do granito. A gente tem na imagem ao lado uma utilidade do granito representada ali, numa pia. Outra utilidade interessante é que o granito ele pode ser explodido e usado para fazer brita, que são aquelas pedrinhas de obra. Vamos adiante? Na página 14 a gente fala um pouco sobre rochas sedimentares e sobre fósseis, certo? Rochas sedimentares são rochas que vão se formando do agrupamento de restos de outras rochas. E o fóssil é qualquer resto ou rastro de ser vivo que a gente pode encontrar ali no meio. Então imagina aquele pedacinho de sabonete que sobrou do banho, com outro pedacinho de sabonete, com outro pedacinho de sabonete, quando você junta e faz um grande sabonete. Rocha sedimentar é como se fosse isso, só que acontece naturalmente e acontece não com o resto de sabonete, mas com o resto de rochas. E vamos supor que no meio desse sabonete improvisado apareceu aí um fio de cabelo. É um rastro de um ser vivo, então é como se fosse um fóssil. Vocês têm ali uma oficina de fósseis, que é uma proposta para vocês montarem um fóssil em casa, é bem interessante. No quadrinho vermelho, que é o exercício número 3, pede para vocês desenharem o calçadão de Copacabana, que é um clássico, São aquelas ondas pretas e brancas no calçadão de Copacabana, conhecido no mundo inteiro. E o legal é que a nossa cidade ela tem muito a ver com as rochas, As rochas a gente vai ver para o resto dessas páginas aqui que elas são um grande símbolo da nossa cidade. Por que o calçadão de Copacabana? Porque a rocha preta, aquelas pretinhas que vão formando o calçadão, elas são basalto e as brancas são calcário. Calcário é rocha sedimentar, basalto é rocha magmática. Então, sempre que você vir um calçadão de praia, não só de Copacabana, mas um calçadão preto e branco, lembre-se, calcário e basalto. Vamos então para a página 15, onde nós falamos do terceiro tipo de rocha, as rochas metamórficas. E vamos ali, presta bastante atenção nesse desenho que mostra de um lado um granito, do outro um gneiss. Tem uma seta azul mostrando a passagem de um para o outro. Repara que no granito você tem várias manchinhas, essas manchinhas são os cristais da rocha. E que no gneiss eles estão amassados. Então no gneiss a gente nota que eles formam listras. Por quê? Eles eram arredondadinhos, foram espremidos e viraram listras. Então uma rocha metamórfica é como se você pegasse pão, queijo, presunto e colocasse na sanduicheira. Você coloca ela sob alta temperatura e alta pressão. E aí a gente tem a formação desses desenhos e muitas vezes a mudança até na substância das rochas. Bem interessante. 4. O basalto é um exemplo de rocha magmática. Como ele é formado? Isso você vai encontrar lá na página 13. Só voltar lá, como o basalto se forma. Quais os três tipos de rocha que compõem a crosta terrestre? Se você voltar um pouquinho, eu acabei de falar logo lá atrás. Página 16, nós temos imagens fantásticas. Uma imagem do século XVI, que é uma pintura, uma imagem do século XVII, que é uma pintura, aproximadamente de 1608,
Pega os dois primeiros números, se os outros não forem igual a 0, você soma 1. Então, 16, 08, não é 00, é 08, então você soma 1, século 17. E depois uma imagem do ano 2000, e a gente pode ver uma mudança absurda ali, né? E aí a gente tem uma atividade para você descrever as principais mudanças que ocorreram na paisagem durante o longo tempo que passou. Então você vai usar o seu espírito de geógrafo, toda a sua habilidade de geógrafo, e você vai analisar as paisagens e vai me contar o que mudou de uma para outra, tá? É fácil. Página 17, a gente vai falando um pouquinho sobre o Corcovado, um dos gneisses mais famosos do mundo, se não for o mais famoso, né? E em seguida nós temos ali na página 17 para você uma pergunta no Para Refletir sobre as principais mudanças que ocorreram no seu bairro ultimamente. Então, se você não lembra de nenhuma construção, de nenhuma destruição, de nenhuma poluição, de nenhum grafite, de nada que tenha acontecido no seu bairro recentemente, pergunte para alguém um pouco mais velho que você. Ele deve saber. Certo? E depois, ainda na página 17, vem falando um pouco sobre a formação das rochas no Rio de Janeiro e mostra que rochas como o Corcovado, o Pão de Açúcar, são gneisses que se formaram há 570 milhões de anos. É tanto tempo que é difícil até da gente imaginar. Preste atenção nesse número, a gente vai voltar nele daqui a pouco. Depois, a gente vai ver na página 18 um texto falando sobre o histórico da construção do Parque do Flamengo, que foi construído sobre um aterro, que é quando você arrebenta um morro inteiro e usa os restos dele para colocar na água e aumentar a faixa de terra. Temos 3 exercícios na página 18. Vamos acompanhar. Durante nossas vidas, conseguiremos perceber as transformações feitas na natureza, pela natureza, nas paisagens? Explique sua resposta. Bom, uma rocha que leva 570 milhões de anos para se formar, a gente realmente não consegue ver, né? A gente vive o quê? Com sorte, 100 anos. Tem gente que vive até um pouquinho mais, mas assim, são recordes. Isso nem se compara, isso não chega aos pés de um período de mais de 500 milhões de anos. A gente consegue ver mudanças causadas por uma grande chuva, ou mudanças causadas por terremotos, vulcões, que são eventos aí mais rápidos, mas no geral é muito difícil. 2. Pensando nas diferentes maneiras que a sociedade pode interferir na paisagem, cite pelo menos 2 atividades humanas da atualidade capazes de produzir essas mudanças. Então a gente pode ver naquelas 2 imagens que tem da passagem de tempo das páginas anteriores, e a gente pode ver também a construção do Parque do Flamengo. São 2 exemplos importantes. 3. A nossa capacidade de transformar o espaço geográfico é maior agora ou no início do século passado? O que mudou de lá para cá? O ser humano a cada dia tem mais capacidade de transformar o espaço geográfico, graças à tecnologia, né? Com mais tecnologia, isso aumenta o nosso poder de mudança. E uma informação extra: o ser humano ele tem um potencial de transformação da natureza maior do que qualquer outro ser vivo que já pisou na face da Terra. Isso vai dos elefantes aos dinossauros, ou do que qualquer força da natureza, seja o vento, um terremoto ou um vulcão. A gente consegue transformar muito mais o espaço geográfico. E por isso a gente precisa ter muita responsabilidade, porque já dizia o Homem-Aranha: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Chegando aí à página 19, a última, que tem um texto muito interessante falando sobre 2 bairros do Rio de Janeiro, que parecem ser muito diferentes, mas tem bastante coisa em comum. A Barra da Tijuca e o bairro de Sepitiba, né? Os 2 faziam parte do que se chamava o sertão carioca, ou seja, algo distante, algo para o interior, algo que ninguém ia. E hoje em dia são bairros que tomaram caminhos diferentes. A Barra com seus condomínios de luxo e o bairro de Sepitiba, né? O texto vai falar um pouco sobre, apesar das belas praias, como sofreu com a poluição. Então, na questão número 1, com base nas informações acima, podemos dizer que todas as transformações na paisagem refletem melhorias para a população local? Justifique sua resposta. É uma boa oportunidade para você comparar o caso da Barra da Tijuca com o caso do bairro de Sepitiba. 2. Apresente pelo menos um impacto causado ao meio ambiente local nas transformações das paisagens no bairro da Barra da Tijuca e Sepitiba. Será que a Barra da Tijuca continua com todas as suas paisagens naturais,
continua com todos os animais, os vegetais típicos das restingas e das lagoas, né? E Sepetiba? Sepetiba fica bem claro, bem explícito no texto. Então, reflitam. E lembrem-se, nem sempre impacto é coisa negativa. O impacto pode ser para melhor também. Bons estudos, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Um abraço.